Shalom, shalom, boa noite a todos. Mais um podcast, nós entrando na sua casa, ou no seu carro, ou aonde quer que você esteja. Eu sempre falo, é muito bom quando eu vou nas igrejas e aí manda um abraço para todo mundo. Manda um abraço para o Vinícius, para o Jonas, para o Aquino, para o pastor Osano. Manda um abraço para todo mundo. E então, hoje nós vamos falar um tema muito legal. Nós vamos falar sobre adoração, sobre música, reino espiritual. Mas antes mesmo da gente começar, vamos falar boa noite para a mesa, né? Boa noite, pastor Jonas. Boa noite, excelente noite para todos. Boa Parece noite. que se assustou, ele deu um pulo, né? Boa noite, gente. Muito boa noite. Obrigado por estarem aqui conosco. Para a gente não perder o hábito, vão se inscrevendo no canal. Quem ainda não se inscreveu, quem ainda não é inscrito, tem muita gente, infelizmente, que acompanha com frequência os vídeos, seja o devocional da manhã, seja os vídeos temáticos do final do dia, da tardinha, seja os nossos podcasts, e que ainda não é inscrito no canal. Gente, não custa nada, é de graça e ajuda demais a gente. Então clica ali, se inscreve, vai no sininho, aciona a opção todas para que você possa ser informado pelo alerta do YouTube sobre toda a programação nova, e também já vai clicando aí no joinha para não esquecer. Às vezes a gente vai gostando do assunto, vai anotando, vai fazendo comentário para depois a pastora entrar e responder, mas esquece. Não clica no joinha, não compartilha, gente. Compartilha, ajuda a gente, faz o canal ganhar um alcance maior. Você colabora demais com a palavra do Senhor aqui, como a gente sempre gosta de falar. É um podcast diferente, não tem entrevistado. Vocês acabam sempre olhando para a nossa carinha, não tem muita gente diferente, mas o objetivo aqui é discutir a palavra de Deus, é trazer luz às Escrituras. A pastora tem um cuidado enorme com os temas que são trazidos aqui, para que a gente não fuja nunca da palavra, não tem modismo. Aqui o negócio é a palavra eterna do Senhor. Então, ajuda a gente. Se você quer mergulhar mais fundo, se torne membro do canal, vá lá, escolhe a opção que mais se enquadra no seu perfil. Você vai ter acesso a aulas, a conteúdos exclusivos, a material em primeira mão, e agora tem o grupo de WhatsApp, que você pode entrar aí nos comentários, tem um linkzinho, clica lá. E para que é esse grupo? Para que também seja mais uma ferramenta para que você possa estar recebendo a informação em primeira mão e tendo acesso aí a quando vai sair alguma coisa antes de ser divulgado, seja em Instagram, seja em outra rede social, você já pode estar sabendo e olhar ali, já perguntar, já se antenar e estar sempre em primeira mão recebendo a informação. Hoje, tema maravilhoso, a pastora falou adoração. Mais um aviso, hein? Tem mais? Vamos lá. Nós estamos muito próximos do nosso podcast 100. Verdade. E por isso, o nosso podcast não vai ter um tema, o nosso podcast 100. Vai ser responder as perguntas de vocês. Então, sabe aquelas perguntas que vocês sempre querem saber? É a tua oportunidade. Escreve aqui nos comentários, hashtag podcast 100 e faz a pergunta, porque aí a gente está recolhendo todas essas perguntas para selecionar as melhores, as que são mais repetidas por serem a dúvida de todos. Então, nós estaremos respondendo nesse podcast. 1 hora de podcast vai dar para responder muita coisa, muita coisa. Nós vamos ter muita surpresa nesse podcast 100. Agora sim, agora a gente entra no tema. Quem sabe a gente até faz um ao vivo, né? Sei lá, se vocês pedirem aí, escreve aí. Pode ser que no 100º, né, a gente dá um trabalho, para montar essa estrutura toda, dá um trabalho, mas vocês merecem, né? Se vocês forem fiéis a nós aí, divulgarem bastante, a gente pensa numa forma de tentar fazer. É muito difícil, mas a pastora nunca mede esforços aí para agradar aqueles que são tão carinhosos. Vai ter bolo, hein? Vai ter bolo, vai ter resposta de pergunta, vai ter mesa completa. Então, tudo que tem direito é um pouquinho mais. Se fosse mais, a gente podia colocar todo mundo que já passou pelo podcast, que não é muita gente, porque o nosso podcast é diferente. Nosso podcast não é entrevista, aliás, é uma boa oportunidade por falar nisso, né? Não é um podcast de entrevista, é uma mesa fixa que, às vezes, por compromissos, não está, mas sou eu, o Jonas, o Vinícius e o Osano, mas tem muita gente que participou. O
pastor Frederico, que já participou umas 2 ou 3 vezes. Quem mais? Há muita gente, tem Mário muita gente. Suelen, o Isso. pastor Francisco, o Tiago, seu filho. Há muita gente. A Jaqueline. A Jaqueline, minha esposa. O Beethoven, da Isso. Jordânia, com a Gláucia. E tem muita gente. Mas, assim, geralmente são pessoas aqui do nosso ministério. A dona Genilda. É verdade. Né? Então, assim, geralmente são pessoas do ministério ou pessoas mais próximas de relacionamento com a senhora ou com a igreja, né? Bom, mas com certeza a mesa fixa vai estar, né? Que somos nós 4. Bom, vamos falar do tema de hoje? Você pode falar o título do tema de hoje? O tema é longo, mas o assunto é maravilhoso. O mundo espiritual por trás da música, adoração e ocultismo. Então, esse é um tema que eu gosto muito, porque eu gosto de falar de adoração. E quando a gente fala de céu, eu costumo dizer, né? O céu é muito musical. Como que eu sei? Por Apocalipse. Apocalipse é verdade. Deus mostrou momentos no céu para João, e todos os momentos que Deus montou tinha o cântico de Moisés, tinha os anjos cantando em Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 17. Não é que a adoração está em Apocalipse, é que Deus mostrou muito o céu para João. Mostrou também como o céu é musical para Ezequiel. Enfim, o céu é musical, a adoração faz parte do céu, e Deus ele busca por adoradores aqui na terra, é o que ele diz. E a adoração, como a gente sabe, é um estilo de vida, mas falando de música, né? Vamos falar um pouquinho. Aliás, o Vinícius, ele entende muito de música, porque ele é músico. E, na verdade, assim, é algo interessante a gente falar de música, né? Isso até nessa introdução que a senhora está colocando, porque é muito fácil da gente entender. Muita gente pode falar, isso é coisa misticismo, né? Isso é sincretismo religioso. Dá o nome que você quiser, mas não é não. Porque é muito simples a gente pensar. Quando você está na tua casa e você começa a criar aquele ambiente de louvor para fazer a tua oração, para fazer o seu devocional, seja lá cultuar o Senhor, você coloca aquela musiquinha e pode perceber que assim que você vai entrando naquela atmosfera de glória, de graça, tudo muda dentro da tua casa, né? Com louvor, com uma melodia suave, um momento que você fica repetindo santo, 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 e entra naquele momento, a atmosfera muda. Você acha que se muda para o bem, também não muda para o mal? Muda. Quando você vê um filme pesado de terror, de morte, de assassinato, você acha que isso não influencia o ambiente da sua casa? Quando você escuta uma música que está, às vezes uma música num outro idioma, você não sabe nem o que está cantando, e você está trazendo a presença do outro lado, das trevas para dentro da sua casa. Você, às vezes, está adotando um ritmo ou alguma coisa que tem total conexão com o inferno. E você crê também que dentro da sua casa o ambiente não vai mudar para um ambiente de disputa, de luta, de desequilíbrio, de ira, violência. Então, assim, para começo de conversa, a música já, por si só, aquilo que traz um ambiente, traz né? um atmosfera. ambiente, a ambiência, né, na onde você está. Então, é algo muito sério. A música, se a gente parar para pensar, ela mexe com o emocional, primeiro. Então, quando você ouve uma música e você fica triste por causa daquela música, ou porque te lembra alguma coisa, ou porque é uma música mais melancólica mesmo, e mexe nas tuas emoções, e vai dar aquela dor de cotovelo, né? Alguma coisa assim. Mas tem músicas que te deixam mais calmo. O nosso neto, para falar, inclusive, do poder da música, né? Porque é bíblico. O poder da adoração, em 2 Crônicas 20, Deus falou para irem os levitas em primeiro lugar. Enquanto adoravam armadilhas, Deus colocou armadilhas para o inimigo. Enfim, nós temos muitas situações em que foi o poder da adoração que derrotou o inimigo. E o nosso neto, ele tinha, aí falando de mundo espiritual, ele estava passando por um momento em que ele tinha perturbação noturna.
As crianças, elas têm muita sensibilidade. E por elas terem a inocência, a santidade, a sensibilidade, elas percebem esse tipo de atmosfera. E ele só ficava calmo quando a gente colocava música, adoração, porque ele nem conseguia ouvir a gente direito, mas com a música, a adoração, ele acalmava. Se a gente olhar para todos os... Eu gosto muito de assistir na A&E, aqueles filmes policiais de investigação. Muitos crimes, quando você vê, é ao som de heavy metal. Uhum. Ou seja, mexe nas emoções, mexe no emocional e leva... E também tem uma unção espiritual, assim como o Vinícius estava falando. Tem uma unção espiritual para o bem e tem uma unção espiritual para o mal. E quem é que faz isso propositalmente? Aquele que conhece o céu. Você não pode nunca esquecer que Satanás conhece o céu. Ele não foi sempre Satanás. Ele não foi sempre adversário e inimigo de Deus. Ele já foi um querubim ungido e ele conhece o céu. Ele foi expulso do céu, assim como Adão e Eva conheceram o Éden. Foram expulsos do Éden. Satanás foi expulso do céu. O que ele conhecia do céu? A adoração perfeita. E ele, conhecedor do poder da adoração, ele fala, bom, se eu levar a música para as trevas, ou seja, para mim, a adoração a mim, é aquela coisa de brasileiro, canta música que não entende a letra, vai pelo ritmo, vai pela melodia, pela harmonia, mas não sabe o que está cantando e está trazendo uma unção maligna para dentro de casa. E eu gostaria Há que ritmos que por também. si só são de invocação de deuses estranhos, né? Exato. Sem entrar em mérito de religião, porque não é o nosso foco. Mas então, você às vezes permite que aquilo entre na sua casa, às vezes até gosta, aceita, e quando você vê, você está fazendo a mesma coisa e você está trazendo para dentro da tua casa um ambiente contrário ao ambiente da presença do Senhor. O Senhor não pode se manifestar naquele lugar porque você abriu espaço para outro. O Senhor é exclusivista. Ele quer sozinho estar no teu coração. E ele vai esperar o momento em que você abrir, que você o chamar, que você o convidar. Ele não é invasivo, ele não é um invasor. Ele não é invasor, mas é zeloso. Exatamente. Ele é muito zeloso. E ciumento. Muito, muito. De maneiras que, quando você ouve um louvor, infelizmente, nós Aliás, não conhecemos... é um dos nomes de Deus, Jeová Cainã. Exatamente. Então, nós não conhecemos Exatamente. a raiz, ou seja, o princípio da formação daquela música, né? Muitas músicas são oferecidas a deuses estranhos. Sim. Né? São consagradas. E elas adquirem uma unção dessa consagração. E essa unção, ela entra na sua casa, entra na sua vida, quando você está ouvindo, quando você está se deleitando ali. Perfeito. Então, mas por que tudo isso? Porque a música é importantíssima. Eu amo a música, eu acho demais, eu acho lindo, eu admiro todos os cantores, todos os autores, porque é um dom maravilhoso e é um dom do céu. É um dom do céu, né? É um dom que vem de Deus, é um dom dado por Deus, porque o céu é louvor, é adoração. Eu até queria ler para vocês, como está escrito no Salmo 96, a respeito de como podemos louvar a Deus. Olha só. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pelo que eu entendo do Salmo, é através do louvor, né? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. A glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Então, é muito importante que você aprenda que Deus ama o louvor. Ele ama a adoração através da música, através do louvor. Por isso que as igrejas estão sempre com músicas e mais músicas. E eu não sei se você percebe que lá atrás, de 60 anos para trás, 40, 50,
os louvores nas igrejas eram aqueles hinos tradicionais, né? Da harpa, do cantor cristão. Ou corinho. Hinos de 500 anos Corinhos, atrás. Ou alguns corinhos, pouquíssimos. E, de repente, hoje, o tempo que a gente está vivendo, as músicas brotam dentro das igrejas, né? Cada louvor maravilhoso, extraordinário, cada adoração ao Senhor, né? Eu confesso para vocês que a única coisa que eu, como mais velhinho da parada aqui, não consigo me acostumar é quando você tira o Senhor e coloca você. Aí chega, dói, mas é uma tortura dentro da gente, né? Quando você está cantando, porque você, Senhor, né? Ao invés de falar, porque o Senhor. Então, eu não sei o que você pensa, mas é o meu sentimento. Louvai ao Senhor todos os povos, adorai ao Senhor todo fôlego de vida, né? E foi Davi, né, o grande introdutor dessa forma de, pelo menos o grande com ele que explodiu, né, pastora? É verdade, a adoração de 24 horas de adoração. Como é que você ficaria se você de repente soubesse que Abraão foi um grande adorador através da música? Eu não duvidaria. É verdade. Duvidaria. Então, e quando a gente pensa em música, agora a gente está falando tudo, isso é maravilhoso. Falar da música do lado de Deus é fantástico. Eu só tenho uma ressalva a dizer que hoje a igreja é muito rica. Sim, eu sou da época de corinho. Eu não nasci numa igreja tradicional, então eu não tive as experiências com a harpa cristã. Mas as minhas experiências eram os corinhos. Depois passei para outra etapa, né? E agora. E hoje? Hoje tem essa riqueza, mas eu digo para você que, assim como tem as músicas de sofrência do mundo, tem as músicas de sofrência gospel. Gente, que é isso? Essas músicas de sofrência gospel não te levam para lugar nenhum. E as músicas de indireta? Porque você... aí você está dando... É a música de indireta, de desabafo. Gente, aonde que está exaltando a Deus? E antropocentrista também, né? Que o homem é o mais importante do louvor, né? Você vai vencer, você vai ganhar, você. Ou a música e o Senhor, né? que viraliza, né? Mas me ajudou. Eu que dou aula, pelo menos essa música me ajudou a que todo mundo, onde eu vou falar de Êxodo, eu sou professora de Pentateuco, quando eu falo Joquebede, todo mundo já sabe. Você não vai morrer. Todo mundo sabe quem é Joquebede. Nunca ninguém... Joquebede, quem é Joquebede? Isso há pouquíssimo tempo atrás. Verdade. Agora, quando eu falo Joquebede, é a mãe de Moisés. Ó, Joquebede. Meu filho, com 6 anos, canta essa. Então, Joquebede. tá vendo? Mas a música de sofrência eu não gosto, não. E a música depressiva também eu não gosto, não. É uma música que o eu é exaltado, eu isso, eu aquilo, e aquele sofrimento. Bom, mas falando do outro lado, porque nós temos que falar do ocultismo, temos que falar... A música, nós já vimos que ela mexe com o corpo. Se você for para a academia, eu pergunto para vocês dois, vai pôr uma música lenta na academia? Né? Agitada, porque a música vai te motivar. Aquela música... O ritmo do coração, você vai ali. O propósito de uma música na academia é uma música que te leve a ter vontade de se exercitar. Você vai lá, tá? A música mexeu com o teu corpo. Então, essa é uma prova de que a música mexe com o teu corpo. A música, já falamos que ela mexe com as emoções. Eu fico alegre, eu fico com raiva, com heavy metal, eu já mostrei como pessoas foram levadas... Por que você fez isso? Que nem um garoto que entrou anos atrás, ele entrou no cinema, lembra? E ele matou escutando heavy metal, outro matou os pais escutando heavy metal, e aí, como eu assisto esses programas, o psiquiatra pergunta, não, é porque aquela música, e aí fala do efeito da música sobre ele. Então, a música mexe com as emoções, mexe com o corpo, e a música mexe com o teu espírito. Ou traz opressão, ou traz uma unção, céu na terra. Literalmente, o trono de Deus, ele vem, o Senhor habita no meio dos louvores. Então, a adoração traz o céu para a terra. Aí aquela outra música, né? Eu não sei se foi o anjo que desceu, se fui eu que subi, mas é por aí mesmo, né? Segura o anjo, não é? Essa música. Então, Jacó segurou o anjo. Mas acho que eu estou misturando sintonia. Mas tem essa música aí que eu sou péssima para lembrar de música, mas eu não sei se o céu desceu ou se... Fala aí.
Fala aí. Se a igreja subiu ou só desceu. Fala aí qual é a música. Então, há momentos dentro da igreja que é literalmente isso. Eu não sei se eu subi, se o céu desceu, porque é o céu na terra. É aquele tipo de adoração que trouxe o trono de Deus de uma forma espetacular. E se você coloca na tua casa e você está triste, vai quebrar cadeias. Verdade. Se você, trazendo ainda a experiência do Marinho, que é o nosso neto, ele estava com um furúnculo muito... mas, assim, terrível. E ele tinha que ir para o hospital para abrir. E ele falou, vó, eu não quero. Eu falei, então vamos orando. E eu injetei fé no coração dele. Vamos orando. Peguei a Renascer Praise, uma música que eu amo. Plano Perfeito. Amo também, mas era do sangue de Jesus. Linda. Que música poderosa. Essa música me leva até o céu e traz o céu para a minha vida. Aí eu falei, Marinho, ouve essa música. E ele foi ouvindo, ele já conhecia. Ele foi ouvindo e ele foi cantando. Quando chegou lá no hospital, ele estava debaixo desse ambiente celestial. Uhum. Quando ele chegou no hospital, ele, vó, mas eu criei, vó, eu orei, vó, eu cantei. Eu falei, então o milagre vai acontecer, Mário. Aí, quando o médico desceu a cuequinha dele para poder abrir ali aquele furúnculo, explodiu sozinho. Que experiência para ele. Ele gravou. Isso ele tinha 6 aninhos. Hoje ele já tem 15. Ele sempre tem gravado na memória, na vida dele, de experiência com Deus. E essa música faz parte da vida dele. Pelo Sangue é o nome. Pelo sangue, é. Quando ele ouve essa música... Até outro dia me perguntaram qual foi a música, né? A mãe dele perguntou para passar para outra pessoa, outra criança que queria ter a experiência, estava vivendo. Eu falei, é da Renascer Praise, vai lá. Né? Então, gente, se a música trouxe esse ambiente para ele, trouxe fé e trouxe cura, porque ele creu naquilo que ele estava cantando, e eu creio no poder de Deus que foi liberado ali. O contrário é real, é real. Então, músicas que têm, como Jonas disse, a unção das trevas, dedicação. São compositores que dedicaram, para ter poder, eles dedicaram a vida deles para as trevas. Eles fizeram pacto. E aí vende muito, porque fez pacto, tem uma influência, porque fez pacto. Agora, essa unção, ela entra na sua casa, na sua vida. Uma vez me perguntaram, filme de terror. Eu falei assim, se você vê um pastor pregando, você está no hospital, você não pode sair, você não pode ir para a igreja, e aquele pastor começa a orar, você pode ser curado ouvindo essa pregação? Você pode ser curado pela unção que está naquele pastor, na hora que ele ora e declara sobre a sua vida, você pode ser curada? Aí a pessoa falou, sim. A pessoa é o nosso filho mesmo. Estava falando, porque eu estava falando para ele não colocar o filme de terror. Eu falei, eu me faço essa pergunta. Ele disse, sim. Eu falei, a mesma coisa. Se você vê um filme exaltando as trevas, mostrando demônios, e não vai entrar na sua casa essa unção? Vai. Então, não vai ver. Aqui em casa não vai ver o filme de terror. Então, mesmo para a música. Geralmente você canta, né? Você aprende a letra e você canta junto. Quando você está cantando, você está fazendo o quê? Você está declarando com a tua palavra, com a tua voz, aquela letra. E tudo que sai da tua boca vai ser para o bem ou para o mal, um dos dois. Então você tem que medir o que você está cantando, porque a influência vem. A nossa voz, a nossa palavra é a nossa assinatura no reino espiritual. Por isso que você não deve declarar maldição, por isso que você deve ser sempre um abençoador, declarar Tiago vida. 3, né? Aquela história da língua, da boca. E aí eu quero lembrar para vocês assim uma coisa que eu observei lá atrás de uns amigos, né? Uns amigos nossos que, assim, cantores, poetas de Deus. Fascinante. Eles são fascinantes porque são poetas de Deus. Mas uma ocasião, isso é para você rir um pouquinho. Eles fizeram um louvor, e nesse louvor eles cantavam o seguinte: abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos. Todo mundo já sabe quem é. Abro mão da minha vida por ti. Aí eu falei, caramba, um dia eu parei e pensei, falei, cara, eu estou abrindo mão de tudo.
Aí, mas logo em seguida eles fizeram outro louvor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Né? Aí eu falei, pô, agora fechou. Mas ali tem a brincadeira à parte. O Luiz Arcanjo, que é um dos... Ele já até explicou a situação que aconteceu, do ambiente que eles estavam vivendo. Mas e foi tal. mais para brincar. Mas mesmo com eles que eu interessante, falei. é interessante. Agora, falando uma coisa mais pesada, alguns conhecidos nossos pastores, que são compositores de louvores, e que a gente vê que carrega uma unção linda sobre a produção dessas letras. A gente tem um aqui conosco, pastor do nosso ministério, pastor Deco, que é um grande compositor, tem muita canção escrita, e ele você vê o nível das canções dele. Mas a gente também tem depoimentos de alguns que dizem, não posso afirmar nesse mundo, né, no mundo gospel, mas no mundo secular, que há pessoas que compõem incorporadas. Né? E aí imagina, às vezes você lê aquela letra e você não entende muito bem o que está ali, porque são coisas subliminares, né? A gente sempre fala, o engano não vem de forma vem com um papelzinho de presente, vem bonitinho, vem cheirosinho, com um aromazinho gostoso, mas ali dentro daquela embalagem tem morte. Então tem que tomar muito cuidado. Da onde vem aquilo? Quem é essa pessoa? Ah, mas eu não tenho como investigar, eu não vivo. Na dúvida, não vai. Vai naquela música que você sabe que pela letra o Senhor está sendo exaltado, engrandecido, adorado. Né? O nome do Senhor é o mais importante ali, que você vê que há temor naquela palavra. Escuta, ouça aquela melodia e permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Você vai sentir, não tem engano. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, se você tem ele no seu coração, a hora que algo contaminado vier, você vai sentir incômodo. Você não vai sentir conforto. Como a pastora colocou, dou meu depoimento de jovem, de adolescente. No momento que eu parti para o mundão, como jovem, como garoto, adolescente, eu escutava essas músicas, eu botava roupa preta, cabelo grande e música de rock pesado. Aquilo despertava dentro de mim uma agressividade muito grande. Eu era um jovem agressivo, respondão. Eu era um jovem que tinha dificuldade, às vezes, de me sentir filho da minha mãe, paternidade com meu pai. Por quê? Porque aquelas músicas que eu ouvia sozinho no meu quarto, trancado, naquele momento de revolta, despertavam dentro de mim só coisa ruim, sentimento ruim, de indignação, de agressividade, de falta de amor próprio, de falta de amor para com os meus pais e deles para comigo. E não tinha nada daquilo. Era aquela coisa plantada no seu ouvido ali o dia inteiro falando coisas que, como disse o pastor Jonas, a palavra tem um poder enorme para trazer vida e maldição. Para trazer. Então você escolhe. O Senhor, desde o princípio, lá ele diz, lá em Deuteronômio, eis que coloco diante de ti vida e morte e vida, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida, escolha, pois, a bênção. Escolhe aquilo que vai edificar a tua vida. Então é muito sério isso. Falamos de cinema, falamos de música, falamos de artes em geral. Não é o nosso tema aqui que a gente está falando de adoração, mas a arte em geral. Quantos relatos a gente tem de pessoas que pintam quadros, de que desenvolvem arte, artesanato, e dentro daquilo ele fez dentro de um pacto, né? Uma condição de pacto. E aí você compra aquilo, às vezes, sem saber, e tem algo dentro da tua casa que te incomoda, que te gera um desconforto. Você olha para aquilo, você não sabe o que é. Ou, às vezes, alguma coisa que acontece repetidamente na tua vida, e aí você vai descobrir, às vezes, por revelação do Espírito Santo, na verdade, sempre por revelação do Espírito Santo, que aquilo é proveniente de algo que veio dessa matriz, né, mãezona? E sabe o que eu acho incrível? Eu estava pensando aqui, nossas crianças são alvo das trevas, né? Sim. Quando você vê, é só você pegar o teu Instagram e você começa o teu perfil, você começa a discorrer ali, vai aparecendo no teu feed, ou muitas vezes alguns reels, você vai ver crianças sensualizadas, inspiradas em quê? Inspiradas numa música, movidas por uma música que desperta sensualidade nas crianças. Olha a influência da música. A sensualidade veio através da música. Ela vê, aquela música leva a dançar de determinada forma, aquela música leva a imitar determinado comportamento. Tem tipo de música que também desperta alguns hábitos, né? Eu estou ouvindo essa música me leva a tomar cerveja, me leva a algum tipo de comportamento. A usar droga, exato, a se meter com prostituição, por aí vai. E agora, tem uma outra coisa, eu até anotei aqui.
Sabe, tem música que é para meditação. E geralmente são inspiradas esotéricas. Aí você não sabe, não tem letra, ela é boa, ela acalma. Mas presta atenção. O que é a meditação das trevas e o que é a meditação para Deus? Uhum. Meditação para Deus é você meditar, a palavra em hebraico é ruminar. Então, é encher. Por exemplo, um animal que rumina, a vaca, ela come, vai para o estômago, volta, mas ela está enchendo o estômago dela. Então, para Deus meditar é encher o teu coração com a palavra de Deus. Meditar para as trevas é deixar a mente vazia. Deixar a mente vazia ao som de uma música inspirada pelas trevas, esotérica. E o que é que vai te levar a fazer? O que é que acontece com mente vazia? Minha avó já dizia, oficina do diabo. E é verdade. E ali vem uma influência das trevas, porque você está com a mente aberta. Você está com a sua mente. Deus sempre fala que você precisa usar o capacete da salvação. Você tem que proteger a tua mente. Aí você deixa uma música esotérica, a tua mente vazia, e vai vir o quê? Uma influência das trevas, uma opressão. De repente, aí você ficou bem naquele momento, daqui a pouco você cai em depressão, daqui a pouco você está angustiado, daqui a pouco você está perturbado. E cada dia você vai depender mais desse tipo de meditação para você sair. É um ciclo. É um ciclo. E a senhora colocou um ponto que é uma grande questão. Às vezes a gente escuta só uma melodia, não tem letra, mas aquilo te leva a um estado de transe. Transe, que é justamente para te permitir ficar numa situação em que você não tem controle da sua própria pessoa, e como está com mente vazia, o inimigo vem e planta o que quer. Sim. Então você acha que você está se livrando de estresse. Não, estou me livrando de estresse, essa musiquinha aqui, faz até as posiçõezinhas, não sabe nem o que está fazendo, dentro de casa sozinho. E isso acontece muito com criança, gente. Desenhos animados que levam a criança, agora cruza a perninha, medita, faz não sei o quê. Ela está fazendo uma posição que ela está invocando um Deus que ela nem sabe quem é. Exato. Ela está dando legalidade, legitimidade para, pela música, a criança, entre aspas, se acalmar, entrar num estado que ela mesma não sabe explicar, gerar essa mente vazia, essa porta aberta, essa lacuna, essa brecha, para que o inimigo venha e plante uma semente. E aí o pai, hoje, com a vida agitada, com o celular na mão da criança o tempo inteiro, não sabe o que está acontecendo, aquela semente vai sendo regada. Quando vê, é uma criança agressiva, é uma criança dispersa, é uma criança cheia de problema na psique dela. Por quê? Porque houve essa brecha para que isso fosse plantado. Olha só, dentro de uma musiquinha inocente, que fica ali, um mantra, algo repetido, e você entra no estado e não sabe o que está acontecendo. Quando a gente fala de música, a gente vê que toda realidade que vem do lado de Deus, o inverso também é. Tem o espelho. Então, vamos ver o poder da música na nossa vida. Quando Saul ele ficou oprimido, foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo que mandou. Ele procurou. Ele sabia que a música aliviava, mas ele sabia que não era só uma pessoa que iria dedilhar a harpa. Tinha que ser uma pessoa que trouxesse uma influência, uma unção. E aí um soldado de Saul disse isso, eu conheço um homem que toca bem. Quando ele quis dizer tocar bem, ele não estava falando só que ele era um bom músico, estava falando que ele era um homem, como que despertou? Ele devia estar passando, Davi como pastor, ele levava a sua harpa de mão, e com certeza ele ficou impactado pela unção daquele garoto. O que aconteceu? Quando Davi entrou no palácio para tocar, os demônios não suportavam. O inverso é verdade. Quando vem uma música demoníaca, quando vem uma influência dentro da tua casa, não é demônio que sai, é demônio que entra. É a verdade inversa. É fácil. Várias vezes a gente vê na palavra de Deus, a senhora deu exemplo dessa situação de Saul, em que ele estava com um espírito ruim, Davi vinha, tocava, ele se acalmava, e aí ele mandava chamar. Vários profetas a gente vê, né? Traga-me o tangedor. Alguém que toca. E aí vem, cria aquele ambiente e ele profetiza. Ou seja, ele era um exemplo, eles é um exemplo clássico da influência. Do espírito. Exatamente, o ambiente que se criava ali, no caso positivo e propício, para que o Espírito Santo de Deus se manifestasse por intermédio da vida dele e ele profetizasse. A gente vê isso hoje nos cultos, né? A maioria das igrejas, né? Começa com a adoração. O louvor cria aquele ambiente, as pessoas entram naquele momento, né, de adoração, depois vem a palavra.
Pastor Jonas, ele gosta muito de pregar com alguém tocando. É o jeito dele. Mas eu entendo, eu não sou um pregador, né? Eu sou mestre, mas eu vejo como ele. Eu acho que cria um ambiente muito gostoso, muito favorável, não me rouba a atenção, para que você esteja naquele momento, um louvor ali sendo tocado, né? Mas num tem pianinho. que ser com unção, né? Com unção. A pessoa com a unção. mim chama muito a atenção a importância do louvor, a importância da música, quando nas igrejas a gente vê a área mais atacada é o louvor. Verdade. É a área mais que sofre maior perturbação contra a harmonia, contra a unidade, contra o mesmo espírito, né? Tem sempre um bichinho roendo ali a corda para que haja desacordos, para que hajam ciúmes como é que fala? Egoísmos, pessoas querendo fechar o campo. Conflitos internos. Competição. Então, é muito atacado os louvores da igreja. Você pode reparar isso. Em todas as igrejas você tem essa experiência, né? Quando, na verdade, todos deveriam estar em harmonia e unidade, porque é o que faz a força, né? Mas o louvor, o cântico, a música, tem um poder extraordinário. Nós costumamos dizer, nós pastores, que o louvor, ele prepara a igreja, né? E coloca a igreja dentro do Santíssimo Lugar, para que ela possa receber a palavra de Deus. É algo perfeito. Isso harmoniosamente ocorrendo, torna o culto perfeito. Nós costumamos dizer, eu sempre pautei isso na minha vida ministerial, que o início do louvor deve ser um hino de guerra, né? Um hino em que bota a igreja de pé, que marcha, que canta, que estende a mão e que declara o poder de Deus sobre aquele lugar, que as trevas serão dissipadas pela luz, e depois, então, um período de celebração, e somente no final, então, vem a ministração do ministro de louvor com a adoração, que aí a igreja fica pronta para uma palavra em que essa palavra entre no coração da igreja. A igreja está receptiva, a igreja está pronta. Agora, quando um louvor não funciona, a primeira parte do culto, é difícil para o pregador depois. Então, por aí você vê a importância que o louvor tem. E deve ser tratado com todo rigor, com toda excelência, porque ele é fundamental. Ele é 50% de um culto. E só um adendo assim, ao que o pastor Jonas está falando. A gente não pode esquecer que o louvor é uma forma de oferta. Então, quando a gente oferta a Deus e você está ofertando uma música dessa, você está ofertando para alguém. Sim. Né? Quando a gente vem e oferta isso, o teu melhor, a gente vê pessoas, eu sou um deles, a hora do louvor eu tento me desconectar com tudo, com todos, e eu canto o meu melhor, e eu olho para o céu, eu esqueço quem está do meu lado, eu não quero saber, porque eu estou oferecendo um sacrifício de louvor ao meu Senhor. A minha voz é bonita, é feia, é alta, é baixa, não interessa. Você está oferecendo o teu melhor sacrifício de louvor ao Senhor. Agora, e o outro lado? Voltando para os nossos temas, para as músicas, essas músicas que a gente nem sabe de onde vem o que você está oferecendo isso para alguém. Exato. Porque no mundo espiritual, gente, não tem meio termo. Ou é bom, ou é bem ou é mal. Ou é preto ou é branco. Ou é em cima do muro, não tem em cima do muro. Não tem semente mais ou menos. É semente boa ou semente podre. Então, onde você está semeando? Você não está jogando a semente, ela está caindo aqui. Não, essa daqui foi uma coisa que eu fiz mais ou menos. Não tem, né? Ou você está no reino do Senhor, ou você está nas trevas. Então, e você quer ver como a música ela influencia? Eu estava agora, na última vez que eu fui para Angola, aí o pastor Eduardo, que é o pastor da nossa igreja lá, ele me levou para um lugar que eu nunca tinha ido e para almoçar. E eu gosto muito, eles são muito espontâneos. E ele começou assim a bater na mesa e a cantar. E eu gostei demais, porque eu amo quando eles cantam em dialeto, quando eles adoram a Deus. E eu falei, pastor, canta aí para eu poder fazer uma live aqui. E ele começou a cantar. E nisso, olha o poder da música e a influência. Nisso, a menina que estava trabalhando e servindo a gente, eu vi que ela ficava toda hora ali, até que ela falou assim, eu posso cantar com vocês? É que eu me converti faz pouquinho tempo, eu posso cantar? Ela cantou, ela dançou, ela adorou, levantou as mãos. Eu não sei se depois ela continuou com o emprego. Mas, assim,
o poder da música, ela trouxe o quê? Unidade, ela trouxe adoração num ambiente pouco provável. E aí eu estava pensando em tudo que vocês estavam falando, eu estava pensando, porque eu dou aula sobre o templo, e lá os levitas, porque levita não é só músico, ele exerce muitas funções, mas os levitas músicos, eles são levados para o templo aos 7 anos. Eles são treinados, não é que eles são retirados dos pais, mas eles são treinados a partir dos 7 anos de idade. São treinados na melodia, em como tocar o instrumento, cantar. E quando eles são adultos, enquanto o sacerdote está subindo a rampa para oferecer sacrifício, é exatamente isso que você falou, que Jonas gosta de pregar com a música. Então, o sacerdote, uma coisa está muito ligada à outra. O sacerdote é quem está entregando a palavra. E o levita, eles ficavam em 3 degraus, um grande número, um coral lindo de levitas cantando. Então, se os levitas não estivessem cantando, e eram salmos, o sacerdote não subia. A palavra e a adoração ligadas junto, não tem separação. Era a palavra e a adoração. Agora, como as trevas imitam todas as coisas, ele também coloca... Quando a gente vê assim, festas, o que é o forte nessas festas que trazem uma unção maligna? Carnaval. O que é? É justamente a unção das trevas exercendo a carne. Ali é a unção da carne. Mas a gente estava falando de ocultismo. E nós precisamos estar muito atentos ao que o ocultismo pode estar fazendo através de uma música que você acha boa. Outro dia eu vi também no Instagram uma música que estava viralizando, as pessoas estavam cantando e era exatamente uma exaltação a Satanás. As pessoas que estavam cantando ou colocando o fundo musical nos seus rios, não sabiam que era uma adoração a Satanás. Cuidado, gente, porque traz uma unção maligna sobre a sua vida, traz uma opressão sobre a sua vida. É uma nuvem negra. Assim como vem o óleo do céu, quando há uma adoração perfeita, vem, sabe que nem aqueles... revista em quadrinhos, que vem aquela nuvem negra só em cima da pessoa, aí vem uma nuvem negra sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu sei que tem muita gente que deve estar perguntando, já devem estar assolando os comentários. E o cristão pode usar ou ouvir a música do mundo? Eu sei que vocês já estão fazendo essa música. Eu vou colocar esse assunto aqui na mesa. Minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal. Tem música boa que é inocente. Na minha época, as músicas eram muito inocentes, né? Que falavam de amor, mas coisa muito, muito inocente. Aí você fala, essas músicas não têm nada de mal. Mas, tudo bem, esse tipo de música inocente não tem. Música clássica, eu gosto de ouvir. Mas músicas inocentes não fazem mal. Mas eu quero ocupar a minha mente e o meu coração com aquilo que me leve para mais perto do céu. Então, se você perguntar, eu falo, eu não ouço, porque eu gosto de estar ouvindo aquilo que me leva para mais perto de Deus. Não te condeno, mas estou falando uma resposta por mim. Essa não é uma verdade universal. Só estou falando a minha. Eu quero saber a sua realidade. Não, eu concordo. Eu acho que assim, eu gosto de ouvir música clássica. Às vezes eu escuto muita coisa só instrumental. Sim. Nesse nível, com violoncelo, com contrabaixo, com coisas do gênero. Mas eu já tomo muito mais cuidado. E, assim, tem música que a gente coloca, e pela ação até do Espírito Santo na nossa vida, aquilo já começa... No início já gera um desconforto, pelo ritmo. Aí eu falo, tem tanta coisa linda de adoração, de louvor. E hoje tem instrumental, tem né? de tudo. A gente vai lá no Spotify, tá cheio de instrumental. Tem de tudo. Tem saxofone, tem saxofonistas maravilhosos, tem violinistas maravilhosos. Tem quem gosta de instrumento de corda, como eu gosto, de muita música acústica, né? Só com violão, com menos barulho de bateria e tal. Tem ali aquela coisinha mais suave, mais agradável, devagarzinho, né? Vamos dizer. E tem para quem gosta de um ritmo mais, porque tudo é lindo, né? O Senhor deu os dons, despertou dons. A gente tem aqui na nossa igreja
uma banda de músicos maravilhosos. Sim. Tem baixo, tem guitarra, tem violão, Não é por nada, tem não. bateria. São os melhores. É de altíssimo nível, vozes maravilhosas. Eu Nosso falo grupo que é de muito louvor bom. É muito concurso. bom. Você não Maravilhoso. conhece... Unidade Music, hein? Exatamente. Unidade Tanto Music. espiritualmente quanto em qualidade, né? Eles são Exatamente. excelentes. Tem Excelentes. composições próprias da igreja, tem coisa, tem Está de lá tudo. no canal da igreja, Unidade em Cristo, tem ali que estão os vídeos da Unidade Music, tem playlist da Unidade Music, pode ir ouvir lá, pode prestigiar, né? A nossa querida Mave, Teco, enfim, se falar um nome eu time vou muito falhar, bom. porque é um time Time maravilhoso. muito bom, vozes masculinas e femininas. Os meninos, os músicos são de primeiríssimo nível. Todos dão aula, né? Só a gente vê, todos dão aula, porque são muito habilidosos. Fora que a gente tem a Ana Nóbrega, a Cristina Mel, o Deco, a Sara Fernandes. A Sara, a voz lindíssima da Sarinha. Então, assim, Muito bom, muita né? gente boa. Muita gente boa. A igreja aqui... E agora está formando um coral de responsabilidade, hein? Exatamente. Isso não era para ter falado. Era isso surpresa, é surpresa. Isso vai ser uma surpresa. Mas né? aí, assim, para quem está vendo no podcast não conhece o Ministério Unidade em Cristo, já vai lá, procura no YouTube, tem o canal da Unidade em Cristo, né? Além de ter o da Unidade Music em si, mas a Unidade em Cristo, você vai ver os cultos toda quarta-feira, todo domingo, tem culto jovem aos sábados, então você vai ter um vasto... E tem a playlist da Unidade Music. Né? Qualquer coisa, entra no Insta do Aquino lá e perturba ele, manda direct para ele, que ele responde, porque no final roda e cai no Aquino, então não tem problema. Aliás, por falar em Aquino, no podcast 100, Aquino não pode ele vai deixar de participar. sentar. Vai estar aqui dentro. Tem que estar aqui Excelente, sentado. é verdade. Vamos dar honra a quem merece honra isso também, aí, né? É isso aí. Aquino vai estar conosco debatendo o que for. 100 podcasts, ele esteve aqui 100 podcasts. Que Aquino é professorzão também, a gente não pode esquecer. Aquino, acho que ele bebe dessa água da senhora aí, ele não aprendeu tudo. Esses cursos, gente, esses cursos todos Ele que que estão lá na grava. área de membros, é tudo Aquino que grava. Então você não acha que ele assiste 2, 3 vezes para poder editar, para arrumar, para fazer a imagem ficar melhor? Então acho que ele já sabe mais o curso decorado que a pastora. Deve Porque sonhar comigo. ela não anota muitas coisas, ela vai fluindo, ela faz um tópico, né? Que a pastora é assim. A aula dela não é igual 2, 3 vezes, não. É sempre diferente. Mas o Aquino vendo, ele vai editando ali, vai só anotando tudo. Que maravilha. É verdade. Então, eu queria ler em Isaías 14 É verdade. algo muito importante, porque nós temos aqui, Isaías capítulo 14, está escrito a partir do versículo... no versículo 11, vamos lá, no versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba, falando sobre Lúcifer, que se tornou Satanás. E também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. E quando você lê em Ezequiel 28, fala que ele era um querubim ungido. Nós sabemos que os querubins, eles, uma das funções, como a gente vê em Ezequiel capítulo 1, quando a gente olha para Apocalipse, os querubins estão ao redor do trono de Deus, assim como os serafins que cantam santo, santo, santo o tempo todo. Os querubins e os anjos em geral, eles têm harpa, eles cantam. E aqui está falando, né, que Satanás, ele era um dos líderes. Assim, falar que ele era um líder, eu estou falando que ele participava, assim como todos os anjos participavam da adoração. Então, ele sabe como funciona a influência da adoração, a importância da adoração no céu, e aí ele queria o quê? Ele queria a adoração a ele. Ele mostrou isso o tempo todo. Ele falou para Jesus, se prostrados me adorares. Ele quer adoração, ele quer imitar ao Senhor. Por isso que há músicas ungidas pelas trevas que trazem uma atividade, repetindo, existe uma atividade demoníaca que vem com a música e nós precisamos tomar conta dos nossos adolescentes, nós precisamos tomar conta dos nossos jovens e principalmente das crianças, que hoje toda geração profética, presta atenção no que eu vou falar, toda geração profética, as crianças são muito atacadas, tremendamente atacadas. A geração de Moisés,
uma sentença de morte para todos os meninos. A geração de Jesus, sentença de morte para as crianças. E nós estamos vendo que essa sentença de morte também está sobre a nossa geração. Então, toma cuidado, porque ele quer entrar de todas as formas. Hoje, as crianças elas estão muito independentes com um telefone na mão e com um tablet. Você não controla. Eu vi hoje no meu feed, tinha uma criança, inclusive foi o pastor Francisco que me mandou, eu não tinha visto, não. Então, ele me mandou, eu cliquei e entrei no link. Aí, colocou aquela mancha para não identificar o rosto da criança e a médica perguntando para a criança. E aí, falou assim, por que você engoliu a moeda? E ele falou assim, porque o menino estava lá, o raio-x do menino, onde estava a moeda, estava perigosamente em um local do intestino, e a médica falando assim, por que você engoliu essa moeda? Podia ter sido só coisa de criança. Ele falou, bom, eu achei que fosse de chocolate. Até aí, tudo bem. Aí a médica falou, não, me conta o que você falou para a tua mãe. Eu quero ouvir o que você contou para a sua mãe. Aí ele falou que eu não vou falar aqui, o nome do influencer, que é muito popular entre as crianças. Ele falou assim, eu quero ver se você tem coragem de engolir essa moeda. Não vai fazer nada, não vai acontecer nada de mal, mas eu quero ver, é o desafio, o famoso desafio. Então, olha só, não estou falando de música agora, estou falando de um influencer, fala o quê? Ele influencia a mente da criança, as emoções da criança. A mesma coisa. A música é um influencer também. Uhum. Ela vai levar a agir, como eu disse, vai levar para a sensualidade, vai levar para a rebeldia. Ao som daquela música, ela fica mais rebelde. Então, toma cuidado com aquilo que você deixa o teu filho ver ou ouvir. Tome cuidado. Assim como a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, você repete, a simples repetição não causa efeito nenhum. Você acredita e repete e toma aquilo por fé, aquilo se materializa na tua vida. Essas crianças vendo esse tipo de coisa, repetindo uma música, e aquilo vai se tornando algo comum, porque não gera... Ninguém bloqueou, ninguém falou não faça. Aí ele começa a repetir. Aquilo se torna uma palavra normal. Aquela palavra se transforma numa atitude, numa ação, e aquela ação se transforma num comportamento. E aí já era. Para correr atrás desse comportamento é muito mais difícil. Então, muito cuidado com o que a criança ouve, muito cuidado com quem a criança vê, muito cuidado com o que está entrando na tua casa pelo cinema, pela televisão, pelo YouTube. Muito cuidado, porque isso gera mudança de mente, isso gera práticas e comportamentos totalmente deturpados. O pastor tinha falado, voltando à questão do louvor, né? Uma das áreas mais difíceis dentro de uma igreja é o louvor. Realmente é. Da onde, em tese, veio Satanás, né? Do louvor. Ele era um adorador. Ele, a princípio, né, tocava um instrumento como de anjo, cordas. Ele era vamos dizer que ele era do time de adoração, da elite do time de adoração do céu. E caiu. Por quê? Soberba. Vaidade. E é um dos maiores problemas que assolam as pessoas que atuam e ministram nesse ambiente. Porque a coisa vai ficando tão linda, a coisa vai ficando tão grandiosa, mas debaixo da misericórdia do Senhor, debaixo da graça que o Senhor coloca sobre essas pessoas, que se não tomar muito cuidado, eu começo a me achar bom demais. Não, eu sou bom demais, eu posso fazer não só aqui, mas também ali, e fazer e tal. E aí a gente não vai adentrar muito, mas é uma área, ele conhece bem. Sim. Né? Vamos dizer, ele conhece bem essa área. Ele vai, eu já tive aí. Eu já tive aí. Não nesse plano aí, eu tive lá, ó. Eu estive lá olhando face a face para ele, para o Deus que você está adorando aí, e vai, ele já sabe qual é o tempero que ele tem que botar para a coisa cair. Então, se você traz uma atmosfera de vida, você traz uma atmosfera de morte também, através da música. Exatamente. E muitas pessoas dão cabo da própria vida ao som de uma música que traz... Existe espírito de morte? Sim, é a opressão. É a opressão. Pode vir através de uma música. E a opressão, o espírito de morte, é uma angústia, é um desespero que vem no teu interior. É aquela atmosfera. Você já entrou num lugar de atmosfera? O último exemplo que eu quero dar para vocês é quando eu estive na Índia,
eu vi literalmente isso. Eu fiquei impactada com 2 coisas. Porque eu me senti tremendamente constrangida depois que eu preguei. O meu tradutor, ele falou assim, fica agora aqui à frente, porque o povo vai... Você lembra que eu te contei, né? O povo vai ofertar na sua vida. Eu falei, não, mas eu não quero, pelo amor de Deus. Eu fui para um lugar na Índia que você não tem noção. É muita pobreza, muita pobreza. E eu falei, não, eu não quero... Não, mas se você fizer isso, você faz o que você quiser com esse dinheiro. Você quer sair daqui, levar para o orfanato, onde você está trabalhando, leva. Mas você não pode, porque eles vão se sentir ofendidos. Porque quando eles adoravam, muitos deuses adoravam também com o dinheiro. E eles davam muito para esses deuses. E hoje eles aprenderam que esse Deus da vida não exige nada deles. E o que eles dão é espontâneo em adoração. Essa foi a parte que eu vi que eles adoram dessa forma. Mas e a adoração da música eu vi, porque tem muita adoração de música demoníaca ali. E quando eu falei que eu vi a adoração mais perfeita que eu vi na minha vida, um único instrumento, um instrumento ainda que eu nunca tinha visto na minha vida, e pessoas desafinadas cantando. Mas eu digo para vocês que eu nunca senti tanta unção. Eu tenho registrado no meu telefone esse momento. Eu nunca senti tanto a presença de Deus, como uma adoração, como eles eram como crianças. E essa adoração perfeita, não era o som perfeito, não era a voz perfeita, não era a letra perfeita. Bom, nem sei, né? Porque eu não entendia cantando ali em hindu, mas talvez não fosse a letra perfeita, mas era a adoração perfeita. E as trevas querem isso, querem uma adoração perfeita a eles, que leve, assim como Deus quer para a vida, Ele quer levar para a morte. Então, cuidado com essa influência demoníaca sobre a sua vida. Eu chamo a atenção, agora nesse finalzinho, para você prestar muito, mas muita atenção na letra que você utiliza nos louvores, nas músicas, quando você declara. Presta muita atenção, veja o que está escrito, qual é o texto, o contexto, interprete, porque as palavras que saem da sua boca são assinaturas no reino espiritual, do reino do ser humano. Então, eu peço a Deus que ilumine cada um de vocês, que dê discernimento, fundamental o discernimento, tá? Para que você possa seguir a tua vida adorando de fato ao Deus vivo. Amém? Deus te abençoe. Muito bom ter estado com vocês aqui. Não esquecem, aí no comentário fixo tem um link para você entrar no WhatsApp, que é uma grande comunicação entre o canal e vocês, para informar muitas coisas, entregar muitas coisas para vocês. É só clicar que você já entra no grupo de WhatsApp. E chegando no nosso podcast 100, deixa a sua pergunta. Você vai pôr hashtag podcast 100 e a sua pergunta, e a gente vai recolher para poder responder a sua pergunta. Então, até a nossa próximo podcast, com muita graça e unção. Amém. Compartilhe, curta e se inscreva no canal, não esqueça. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Deus os abençoe.